Agora nós vamos falar um pouquinho de um assunto que causa um pouco de confusão e eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque ele é muito importante e muito relevante. É sobre o ponto A. Então eu tenho que falar o que é o ponto A, né? O que eu sempre falo, eu tenho que levar do ponto A até o ponto B. Eu estou falando justamente desse ponto A. É um marco, é onde eu estou, aqui marcando a posição aqui. Normalmente ele está lá no nosso diagnóstico, ele está dentro do ESIS, ele está dentro da posição atual. Ele é a medição da dor, ele é o quanto dói, tá? Então, se eu for traduzir, que diabo é isso de ponto A, né? Que ele tanto fala. Eu quero levar um ponto, daqui o próximo passo, eu vou falar da melhoria. E a melhoria eu tenho que melhorar alguma coisa, obviamente. Eu quero saber o quanto eu tenho que melhorar. Esse ponto A aqui, pessoal, normalmente a gente vai falar nele lá no passo da melhoria mesmo. Só que é nesse momento do diagnóstico que fica mais eficiente eu me preocupar com ele e medir. Porque se eu for para frente, não me atrase nada agora. Eu posso passar e acabar o diagnóstico na lista de dores. Se vocês lembrarem entradas e saídas que eu falei na estrutura desse módulo, eu falei que as saídas são ali o balanço da rotina, as listas, né, de dores, necessidades e tal, que a gente já acabou de falar, e o ponto A. E esse ponto A fica mais eficiente se eu fizer agora. Por quê? É nesse momento que eu estou no diagnóstico. Se eu estiver mapeando o processo, eu estou fazendo as atividades e às vezes eu vou perguntando para as pessoas, falo, essa atividade aqui, ela é problema? Né? Já vou aproveitando que o pessoal está ali, falo, não, essa aqui, ou às vezes o pessoal fala, nossa, essa daqui é o que dá mais problema. Eu estou sempre com o meu caderno aberto e eu anoto, põe um asterisco ali e falo, essa é um problema, pode voltar depois. E depois eu pergunto exatamente isso. Lembra que você falou que era um problema ali? Fala para mim um pouco mais sobre isso. Fala, essa fase aqui fica parada, fica atrasada. Eu falo, e fica atrasada quanto? Essa é a pergunta. Aí o cara fala, muito, mas é muito quanto? Às vezes eu vou perguntando mesmo, você consegue me mostrar? Você consegue me mostrar para eu ver? Você consegue medir? Então, pessoal, o mais importante aqui, eu acho, primeiro, a hora de fazer, que para mim tem que ser agora, e o que significa ele, né? Então, primeiro, ele é a medição, né? Ele é o quanto dói. Quanto dói? É a medição. Então, os pessoal falam, isso aqui me incomoda muito, é muito relevante. Lembra da fase anterior? É muito relevante. Mas é relevante quanto? Uso o Pareto, 80-20. Eu quero saber quanto que é. Esse é mais que o outro, porque eu tenho uma lista, né? Esse é mais que o outro. Então, eu fiz a melhoria que é mais relevante, agora eu quero saber das mais relevantes, quer dizer, as dores, né? Eu quero achar melhoria para as dores, né? O remédio para as dores. E eu vou perguntar quanto dói esse ponto A. E não é fácil, pessoal, medir. Não é fácil porque às vezes eu entro numa empresa que ele não está nem olhando para aquilo. Engraçado que nós estamos falando de dores, né? E é uma dor real. Se a pessoa sente aquilo, ela reclama daquilo, como que ela não mede? Não é? Como que ela não mede? Assim, ela está sofrendo daquilo às vezes anos. Fala que, nossa, aqui o meu maior problema aqui é esses pedidos urgentes. Nossa, os pedidos urgentes aqui todo dia, eu nem durmo direito. Eu falei, é mesmo, o pedido urgente é muito relevante. Falar, é relevante, eu coloco lá 5 no relevante, é o máximo de relevante que tem. Coloquei e eu pergunto assim, mas quanto que está doendo isso aqui? Quanto de urgente que é? Ela fala, não, eu não tenho isso. Eu falei, meu Deus, mas como você não tem se está doendo tanto, né? E aí ela fala, não, mas é que eu não tenho tempo para medir. Essa é a resposta que eu escuto, pessoal. Eu não tenho tempo para medir. Então você não tem tempo para melhorar a sua vida. Né? Então eu brinco que não tem tempo para ter tempo. Porque se você resolver isso, você vai ter o tempo que está te faltando. A gente costuma falar a frase, o problema é a solução. Né? Você exatamente porque você não tem tempo que você deveria cuidar disso. Então a medição que o pessoal não faz é o ponto A. Se eu não tenho, o que eu devo fazer, Eduardo? A gente começa a medir agora. Por exemplo,
se você tem uma dor muito alta, que o seu contrato demora muito para ser elaborado, vamos dizer 100 dias para sair um contrato, e você trabalha na área de contratos, e é relevante para você contratos, seu trabalho é fazer contratos, tem um volume gigantesco, você já fez a relevância, e aí eu pergunto, mas a dor maior que demora? É, que demora. Aonde demora? Nas assinaturas. Fica assinando, muita gente assinando, então ela delimitou certinho o problema. Aí eu pergunto, mas demora quanto? Ela fala, não sei, eu não tenho a média de dias. Aí, como eu não tenho a média de dias, eu vou pro feeling, né? Mas assim, mais ou menos, é 100 dias? Fala, não, porque isso é uma técnica também, né? De você extrapolar. Fala, eu não tenho certeza. Então, é 500 dias? Mais de um ano? Não, Eduardo, 500 dias não tem nada a ver. São 10 dias? Não, Eduardo, 10 dias é ridículo. São 200 dias? Eu vou baixando, repare que eu vou tentando classificar. Não, Eduardo, 200 dias também não é. São 50 dias? Ela falou, não, 50 também não é. Então, mais ou menos 100 dias. É, por aí. Repare que eu não tinha nada e eu fui extrapolando de uma ponta, extrapolando de outra e eu cheguei no meio ali, mas não é uma média, no que mais ou menos é um feeling da pessoa. Eu vou extrapolando absurdos e depois vou classificando. A acurácia não é tão alta, mas é o feeling dela. Agora não tem, começa a medir agora, mede uma semana, mede 2 semanas, mede 3 semanas, ao invés de ficar reclamando, a gente mede. Pega um papel e mede, pessoal, quantos pedidos urgentes tem, mede o valor do pedido, a quantidade e a data. Então você vai medir o prazo que entrou, o prazo que saiu, vai medir o valor, vai medir se é urgente ou não. Você vai botar um filtro lá nos pedidos, todos, faz no seu caderno. Depois você planilha e fala, ó, dos 100 pedidos que eu recebi essa semana, 50 são urgentes. E dos 50 urgentes, metade, 50%, esses 50 urgentes são metade do valor total dos pedidos, ou seja, metade do valor é muito relevante, porque às vezes o urgente seria pedidos menores, né? A relevância iria diminuir, mas metade do valor de todos os pedidos está nos pedidos urgentes. Então tem que resolver muito relevante. Faz uma medição, faz uma semana, é muito pouco, faz a segunda, começa a medir. Então aqui você tem que medir, não tem? Vou colocar aqui, ó, começa. Vou colocar aqui, começa a medir, cara. Você tem que começar a medir, começa a medir, tá? Começa a medir, porque isso aqui tem que ter, pessoal, nós vamos usar muito lá na frente, porque o ganho vai sair daqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui, ó, de forma mais lúdica. Eu tenho um lugar, um patamar que eu estou hoje, é o meu diagnóstico. Pode ser qualquer atividade, não se apegue aqui ao processo, de novo estou falando isso. Pode ser qualquer atividade. Hoje eu demoro 10 dias para fazer o meu ciclo completo de qualquer coisa que eu faça. Eu pego o seu dia a dia, quanto tempo você demora para fazer ele inteiro? Você já não listou as atividades? 2 dias nesse, 1 dia nesse, algumas horas nesse, 5 dias nesse, 10 dias aqui. E aí você vai ver se isso é um problema ou não. Se for um problema, você quer melhorar, por isso que nós estamos aqui. E se você tem um problema, por exemplo, de 10 dias e tinha que ser em 5, você já sabe o seu ponto de chegada, né, que você quer chegar. Então aqui você quer melhorar para um patamar melhor, né, o conceito de melhoria. Tem que ser melhor, tem que ser intencional, né, e tem que ser estável. Então eu não posso fazer assim, foi lá num dia, depois no outro dia caiu, foi lá no outro dia, depois no dia caiu. Tem que ser estável. Então é o conceito de melhoria, esse daqui. Mas ele não vai fazer isso, né? Ele não vai chegar aqui e melhorar. Ele vai piorar antes e depois ele vai melhorar. É a curva de aprendizagem. É assim, não tem problema. Né? A gente só não pode pular do barco aqui, né? Não pula do barco aqui porque aqui ele vai subir. Então aqui, nós estamos falando ponto A porque aqui um A e aqui o B. Só por isso. Não é nenhuma métrica espetacular. E aí o A com o B, eu vou ter isso aqui, o ponto A e o ponto B. E adivinha o que é isso aqui, né? Adivinha o que é isso aqui, pessoal? Né? É o ganho. É o ganho. Esse é o ganho. E adivinhe também o que vai fazer convencer o seu líder, convencer as pessoas que estão em volta, convencer quem você precisa convencer para mudar, o que você precisa mudar aqui nas dores. Você quer resolver sua dor.
Por que o cara vai aceitar investir para melhorar a sua dor? Por causa disso. Por causa disso. O que ele vai ganhar com a solução do problema? Você tem que mostrar isso para ele. Tá? Assim, você vai ganhar eficiência, você vai ganhar 5 dias de trabalho por mês da pessoa, você vai ganhar menos juros por dia de multa daquele processo, você vai ganhar diminuição do risco de acidente. Então você vai precisar disso, desse gap. E você não vai precisar agora, você vai precisar lá na frente da melhoria, porque a hora que você for mostrar para ele, ele vai perguntar o que eu ganho com isso. Nós vamos falar disso. Mas eu trouxe para esse momento, porque a hora que você chegar lá no ponto B e falar, ó, tá vendo, agora os contratos têm dias, são 50 dias em média de assinatura. Nós melhoramos aqui, porque antes era 100. Nós melhoramos de 100 dias, ele diminuiu e melhorou agora a eficiência, e foi para 50 dias, eu estou muito melhor. Ele vira, Eduardo, já era 50 antes. Foi como é que é? Já era 50 antes. Eu falo, mas como que eu fiz o trabalho todo? Eu falo, não, você tem uma medição do ponto A lá atrás, na época que você começou? Não, não tenho. Aí vai ser a palavra do chefe, a palavra do outra pessoa, ou outra pessoa que melhorou. A gente não quer isso, né? Então nós temos que medir o ponto A e nós temos que registrar, né? Tem que registrar. Evidência, pessoal. Tem que registrar. Você tem que chegar lá e falar para o processo como que é hoje. Hoje é assim. Hoje a gente demora tanto. Não basta falar só que dói. Tem que falar quanto dói. Então, por isso que eu estou trazendo a importância do ponto A agora. É nesse momento do diagnóstico. Nós ainda estamos no diagnóstico. O ponto A é do diagnóstico, tá? Se eu for calcular a melhoria lá na frente, eu tenho que chamar aqui o ponto para calcular o ganho. Eu posso fazer sem o ganho, mas vai convencer menos, tá? E tem outra coisa que eu preciso fazer. Eu preciso saber quanto dói, eu preciso registrar e eu preciso também, né? Eu preciso registrar, eu preciso deixar aqui bem claro aqui as coisas que tem que ser feitas nesse ponto e tem que fazer numérico. São as 3 coisas aqui que eu vou trazer para cá, ó. Tem que ser numérico. É mais difícil, tá, pessoal? Eu sei disso. Eu sei disso. Eu faço isso quase que diariamente. Tem coisa que eu não consigo. Mas eu tenho que buscar ser numérico. Porque falar que vai aumentar o ganho vai ser agilidade, funciona para alguns casos. Mas se eu falar que eu vou te dar 9 dias por mês de eficiência de um analista pleno e calcular isso aqui anual, né? Isso aqui tem que ser numérico, porque esse ganho aqui, depois nós vamos falar mais do ganho, mas olha quanto que fica. Como que eu vou fazer esse ganho aqui se não for numérico? Eu falo, pô, o turnover vai abaixar de 29% para 15%. Nós temos 450 pessoas, essa conta significa, no ano para a empresa, 3 milhões de reais. Hoje em dia tem calculadora para isso na internet, que você coloca os funcionários, coloca o turnover 1, 2, ele faz essa conta. É diferente eu falar para ele que ele vai deixar de gastar 3 milhões de reais, custo de oportunidade, com o turnover que ele tem hoje, se ele me ouvir e ajudar eu a baixar o turnover e trazer uma melhoria aqui que vai, além de ajudar a dor, vai trazer dinheiro para o bolso dele. Eu garanto que é diferente. E eu só faço isso se eu tenho o ponto A. Tá bom, pessoal? Então é muito importante lembrar que ele é no diagnóstico, ele é agora. Então ele registra, tem que falar quanto, tem que registrar, tem que falar quanto dói, tem que ser numérico e tem que ser no diagnóstico. No diagnóstico. Pode voltar e fazer depois? Claro que pode, né? Pode, você corre o risco de não ter mais as pessoas lá, corre o risco de você já ser um ponto já melhorado, então corre o risco de você não conseguir. Então faz na hora do diagnóstico. Guarda essas 4 coisas. Preciso saber quanto dói, a medida da dor. Eu tenho que registrar para mostrar, para não ser passado para trás depois, para conseguir calcular. Tem que ser numérico
E tem que ser agora, tem que ser no diagnóstico, tá, pessoal? Muito importante pontuar. Veja essa aula aqui várias vezes, porque o pontuar é muito, muito relevante. Vamos usar muito ele na hora da melhoria, que é o próximo passo que nós vamos falar em breve, tá bom? Vamos lá.